Povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo neste 7º dia de julho do ano de 2020. Eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor Jeová falou comigo nesta longa conversa por 2 dias agora, e está culminando com esta noite a conversa de hoje. O Senhor agora, pela primeira vez agora, o Senhor trouxe a besta do livro do Apocalipse, capítulo 13, muito próxima de mim. E ele me mostrou a besta que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 13, a besta que sobe do mar. E ele é muito enorme. Desta vez o Senhor trouxe a besta muito próximo de mim. A besta que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 13. Desta vez, o Senhor o trouxe muito perto de mim para apresentá-lo. E foi um momento tão tremendo, porque ele é muito enorme para começar, e é impressionante, porque enquanto ele estava indo, então você podia ver, eu podia ver as suas muitas cabeças. Algumas das cabeças não eram cabeças que saíam do seu corpo. Eles tinham um pequeno pescoço assim, eles tinham um pequeno pescoço que saía do corpo assim. Era uma cena impossível de se observar. Foi a cena mais horripilante que eu já vi. Novamente, o Senhor tem continuado a falar comigo a respeito da besta, a besta do livro do Apocalipse, e a respeito do fim dos tempos. Ele tem compartilhado comigo as visões de Daniel e enfatizado a besta que está vindo, o pequeno chifre que está vindo, o anticristo que está vindo. Então, o Senhor, desta vez, finalmente trouxe a besta do livro do Apocalipse, capítulo 13, muito próximo de mim, por volta de 1 metro de mim, para apresentá-lo para mim. Foi uma visão tremenda, foi uma coisa chocante, inacreditável de se ver. E ele tem muitas cabeças. Então, eu pude ver que as cabeças, na verdade, elas não saem do corpo. Há uma pequena saliência do pescoço e então a cabeça, cabeças diferentes. E ele é tão imenso, e enquanto ele andava eu pude ver que o estômago dele é enorme e está vazio. Então você podia ver o estômago flácido. Eu pude ver o estômago flácido e enorme. Ele é enorme e o estômago dele é flácido. Então você podia ver esse estômago vazio. Em outras palavras, ele está faminto. Eu podia ver o estômago dele balançando. O estômago balançando embaixo dele enquanto ele andava, enquanto ele se afastava. Muito faminto. Extremamente faminto. Na verdade, você podia ver o estômago balançando. Balançando porque era um estômago vazio. Uma besta com estômago vazio. Vocês têm que entender, uma besta com estômago vazio e o estômago dela está balançando. Você podia ver ele se movendo, balançando enquanto ele andava, significando que ele está faminto, ele quer devorar a sua presa. E as suas cabeças são muitas. Ele tem muitas cabeças. Na verdade, ele tem diferentes tipos de cabeças. Não apenas a enorme cabeça de leão, mas há outros tipos diferentes. Há o leopardo também e outras cabeças. Eu até mesmo vi uma cabeça lá que se parece com uma hiena. Este tipo de cabeça também, com aquele tipo de mandíbula forte. Ele é totalmente indescritível. Novamente, o Senhor falou comigo e por 2 dias agora, Ele está falando comigo continuamente a respeito da besta do livro do Apocalipse, capítulo 13. E desta vez, Ele o trouxe muito perto de mim. Há algo que está prestes a acontecer na terra. A constância com a qual o Senhor tem falado a respeito das visões de Daniel
Literalmente, ele me mostrou todas as visões. Num outro dia, na verdade, antes de ontem, ele me levou até a cova. Dentro da cova, onde Daniel estava sentado lá, e então alguns dos leões estavam se movendo, e um deles passou perto de mim, e a cauda dele é curvada assim. Ela é um pouco horizontal, mas na ponta ela é curvada, e uma das caudas deles me tocou. O Senhor tem continuamente falado comigo a respeito das profecias de Daniel, e vocês sabem que as profecias de Daniel são profecias do tempo do fim. São as profecias a respeito do fim dos tempos. Culminando com esta conversa agora, quando finalmente ele traz a besta do livro do Apocalipse 13 muito próximo de mim. E ele é muito enorme. Que visão! E então, ele tem muitas cabeças. É impossível de se ver. Mas, por alguma razão, ele faz com que os dois profetas do Senhor, eles fiquem lá e não o temam. Nós não o tememos. E então eu vi, enquanto ele se afastava, então cada um de nós pegou um objeto que o Senhor nos deu e nós o golpeamos. Nós tentamos golpear uma das cabeças que estava levantada sobre um pequeno pescoço, aquele pescoço que era uma saliência antes da cabeça. E cada um de nós tinha algo em nossas mãos. Estes dois profetas tinham alguma coisa em suas mãos. E nós golpeamos ao mesmo tempo, um e então o outro, muito, muito próximo. Não havia muito espaço de tempo quando o primeiro profeta atirou aquele item para atingir aquela cabeça. Para atingir aquela cabeça que tinha uma protuberância assim. E então, o segundo. Então, havia um pequeno espaço de tempo. Então, quando eu golpeei, então o outro profeta golpeou. Então, nós tentamos atingir aquela cabeça. E aquele pescoço era uma protuberância, era inacreditável. O Senhor está falando de uma forma inacreditável com esta geração. A Bíblia, no livro do Apocalipse 13, ele diz: então eu fiquei na praia do mar e vi uma besta se levantar do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, 10 coroas. E sobre a sua cabeça, um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. E os seus pés eram como os pés de um urso. E a sua boca como a boca de um leão. E o dragão, a serpente, Satanás, o diabo, deu a ele o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Na versão amplificada diz: enquanto eu estava sobre a areia do mar, eu vi uma besta saindo de dentro do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres, ele tinha 10 coroas reais, diademas, e títulos de blasfêmias, nomes de blasfêmias sobre a sua cabeça. Versículo 2, na amplificada, ele diz: e a besta que eu vi era semelhante a leopardo, mas os seus pés eram como de urso, e a sua boca como de leão. E a ele, o dragão, a serpente, Satanás, o diabo, deu a sua própria força, a que ele chama de força, e poder, e o seu próprio trono e grande domínio. O Messias está vindo. O Messias está vindo, povo abençoado, aqueles que são sábios. Aqueles a quem a sabedoria humana não vai enganá-los. O engano. Aqueles que são sábios e são humildes e obedientes. Aquele tipo de obediência como bebê, como criança,
que eles se preparem em arrependimento e recebam Cristo Jesus como Senhor. Recebam-no como Senhor e Salvador. E prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Aqueles de vocês que são obedientes à voz do Senhor, por favor, preparem-se para a vinda do Messias. Tem havido uma conversa ininterrupta, eu acho que desde 29 de maio até agora. É claro que ele começou muito antes, já muitos anos atrás. Ele mostrou a grande estátua e a pedra que atinge a estátua e se torna uma montanha. Mas agora ele está falando da mais recente, 19 de maio. Incessantemente incluindo o arcanjo. O próprio arcanjo Gabriel vindo e ficando. Depois que o Senhor me mostrou a besta, então me mostrando agora o carneiro, finalmente o carneiro e o bode. E como que o bode esmagou seus chifres e ele estava caído lá, sangrando em terror. E o bode estava pisando nele, então depois disso, finalmente, o arcanjo aparece na sua glória e com as suas asas cobria os seus pés e a sua veste aqui no seu peito até o pescoço era gloriosa. Então ele disse, vindo para destruir a casa, vindo para destruir a casa, significando, vindo para destruir a casa, vindo para destruir o templo de Deus, a casa de Deus. Então tem acontecido uma conversa incessante, um constante trombetear do céu de que o anticristo está vindo. Em outras palavras, o Senhor está anunciando que o Messias está vindo. Lembrem-se que eu vi os gloriosos degraus do céu sendo baixados e eu vi a igreja indo para o reino da glória. Lembrem-se que eu vi o arrebatamento da igreja. Eu vi a igreja de pé diante do trono adorando a Deus Pai, adorando ao Senhor e ao Cordeiro sentado no trono. Eu vi o Senhor levar a igreja várias vezes. Eu já trombeteei isso eternamente, ano após ano. Tenha certeza de que desta vez você seja rígido, que você se prepare muito bem para a vinda do Messias, porque esta conversa é muito constante. Você pode dizer que Deus vai fazer alguma coisa, você pode dizer que Deus está dizendo alguma coisa, você pode dizer que o Senhor está dizendo que o tempo acabou, que o anticristo está prestes a aparecer em cena. Não há nada impossível para o Senhor. Não pense que você pode olhar para o mundo e dizer, oh, mas como é que ele vai aparecer? Mas nós não estamos prontos. Onde estão aqueles 10 domínios? Aquela confederação com a qual ele vai fazer uma aliança? Lembrem-se da Terra antes do coronavírus. A Terra estava normal, os voos estavam voando normalmente, tudo estava normal, as escolas funcionando, as crianças indo para a escola, as pessoas estavam trabalhando normalmente. E quando eu falei naquele 1º de dezembro de 2015, então quando veio este ano de 2020, quando as minhas palavras se cumpriram, toda a terra mudou repentinamente, na maior mudança de todos os tempos, até hoje, até agora. Você vê que o presidente do Brasil contraiu o coronavírus. As coisas mudaram pelas minhas palavras. Então, não se acomode quando você olha para o mundo e parece que não está pronto. Onde estão aquelas 10 coroas? Onde estão aqueles 10 países, aqueles domínios, aqueles impérios que vão se unir com ele? Então, ele vai reinar usando-os. O Senhor vai mudar a terra em um instante. Da mesma forma como ele me usou para mudar a terra em um instante para sempre com o coronavírus. Você vê que aqui no Quênia eles disseram que eles agora podem abrir as igrejas, mas somente 100 pessoas serão permitidas. E os jovens não serão permitidos e os idosos a partir de 58 anos, os jovens eu acho que é de 13 anos para baixo. A terra mudou para sempre.
Então, o Senhor está falando algo tão crítico aqui, e aqueles que são sábios, aqueles que têm ouvidos, aqueles que são santos, aqueles que estão indo para a eternidade no céu, aqueles que estão destinados para o reino da glória, vocês ouçam e se preparem. Mas neste tempo a Bíblia diz que a maior queda vai acontecer neste tempo. Então não dependa de ninguém nesta hora. A Bíblia diz que nesta hora, como vocês viram neste último domingo, aqueles que são iníquos, não importa o quanto você diga para eles que isto é ruim, quanto mais eu anuncio para eles a vinda do Messias, mais eles endurecem o seu coração. Eles vão para a iniquidade, para a perversidade e tudo isso. Eles vão cair ainda mais nesta hora. E é isto que a Bíblia diz, é isto que ele está dizendo e é isto que eu preguei. É isto que a Bíblia está dizendo. Então não dependa de ninguém neste tempo. Há pessoas que cairão neste tempo, bispos que cairão neste tempo. Você nunca vai entrar no céu com alguém. Você tem que se preparar sozinho. Você pode dizer que o Senhor está anunciando algo muito crítico. Apenas olhe como que toda a terra agora mudou. Está debaixo da autoridade das minhas palavras. A terra inteira. Se você quiser comprar alguns legumes, ou você quer ir trabalhar, pegar um trem, ou algum transporte público, ou pegar um voo, você quer comprar qualquer coisa em uma loja, você tem que considerar as minhas palavras, as palavras da minha língua que trouxeram o coronavírus, a morte globalmente. Se você precisa fazer o banco, ou você quer viajar, ou você quer trabalhar na fábrica, ou trazer de volta os seus operários, ou abrir as escolas, você tem que considerar a autoridade das minhas palavras. Você tem que considerar a autoridade das minhas palavras. O Senhor essencialmente trouxe o terror pela autoridade das minhas palavras. E isto te faz entender que aquelas não eram as minhas palavras, mas as palavras do próprio Deus Pai, e até uma criança sabe disso. Até um louco sabe disso. Que as palavras que eu falo são as palavras do próprio Deus Pai. Mas novamente eu alerto a vocês que nesta hora muitos vão cair. E eu já vi o destino deles. Vocês sabem que eu vejo o destino deles. Eu vejo o fim. Eu vi o fim deles e eu já abri isso aqui. Eles desceram e estavam gritando por socorro. E eu tentei alcançá-los, mas eu não pude. Por alguma razão ele colocou compaixão em mim e eu tentei alcançá-los lá embaixo, mas eu não pude. Eles seguiram outra direção. Isto que o Senhor me mostrou é um alerta para vocês. Não dependa de nenhum outro ser humano, porque muitos vão cair e vão tomar outra direção. Há pessoas que Deus criou e os destinou para o inferno, não se preocupem. Entretanto, nem todos entrarão no céu. Você lute por você mesmo. É uma conversa constante das visões de Daniel, me mostrando o anticristo, o pequeno chifre, me levando até o céu e me mostrando que o chifre subiu acima das nuvens e entrou no céu. E me mostrando a besta de Daniel. E então, finalmente, a besta de Apocalipse capítulo 13. Você pode dizer que há uma cronologia que o Senhor está usando. Você pode dizer que há uma cronologia que o Senhor está usando. Você pode dizer que há uma cronologia que Deus está usando. Ele está usando uma cronologia. E agora ele terminou com a besta de Apocalipse capítulo 13. E nós sabemos muito bem que no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele diz que ele não será revelado até que a igreja seja removida do caminho. Os santos santificados e o Espírito Santo, até que o Espírito Santo seja removido do caminho. Eu estou falando da igreja santa, mas eu estou alertando vocês que neste tempo haverá muita queda. É isto que a Bíblia diz se você ler Daniel capítulo 12, versículo 10. Você pode ler. E eu já vi e já preguei para vocês. Eu vi pessoas que quebraram e desceram e, por alguma razão, eles acabaram em um lugar em vergonha lá, uma tremenda queda, e eles estavam gritando por ajuda. E, por alguma razão, o Senhor colocou compaixão no meu coração e eu tentei chegar até a borda para alcançá-los lá embaixo e então puxá-los para fora do vale. Mas nos disseram, não tentem, vocês não podem ir. Então, todo aquele grupo do mundo conhecido que estava me seguindo, eles realmente
entraram no céu e nós entramos com eles. E então voltamos para a missão de Deus, para fazer a tremenda batalha de Deus durante a grande tribulação. Então seja muito cuidadoso, não dependa da sua esposa, não dependa do seu marido, não dependa do seu irmão, não dependa do seu amigo. Ande com pessoas que estão indo na mesma direção, é isto que eu preguei em todo o mundo. Ande junto com pessoas de grande fé, pessoas que têm fé, pessoas que estão buscando a justiça. Ande junto com aqueles que estão buscando a santidade. Ande com aqueles que estão buscando a vinda do Messias, se preparando e esperando ansiosamente a vinda do Rei. Mas é óbvio que nesta hora, não se importe com ninguém mais que está indo para baixo. Não deixe eles te puxarem para baixo, a não ser que eles possam ouvir. Mas o que eu estou dizendo é que há algumas pessoas que estão indo para o inferno. Vocês podem imaginar os mega profetas deste nível? Eles vão te conduzir para o reino da eternidade. Isto é óbvio. Então, povo abençoado, novamente, ele trouxe os seus 2 profetas diante da besta. Desta vez a besta de Apocalipse 13. Passando pelas bestas de Daniel, o Senhor tem incansavelmente falado desde 29 de maio, trazendo-os para mim, falando deles para mim, as profecias de Daniel, inclusive dentro da cova dos leões e aquelas 2 pedaços de madeira. Então agora eu vi uma visão dentro da visão quando o Messias foi crucificado e então aquela madeira foi pregada na cruz escrito Rei dos Judeus. Mas me mostrando a besta e então as profecias de Daniel a respeito do tempo do fim e então terminando com Apocalipse 13. O Messias está vindo, prepare o caminho. Lembre-se que sem santidade ninguém verá o reino de Deus. E deixe-me te dar isto de graça também. Você nunca pode se opor a mim e então entrar no reino de Deus. Isso estou te dando de graça. Alguém que pode chamar Deus Pai para vir até Ele. E Deus vem imediatamente, mesmo se você fosse um louco. Você não precisa ser um gênio para entender que você pode se opor a mim e então entrar. Tenha certeza de que você entra pelo fogo da santidade, pela salvação cristã santa agora. Que o mundo entenda esta palavra agora. Que sem santidade você não verá o Messias. Você não verá o reino de Deus. E novamente, deixe-me dar-lhes isto de graça. Eu vi aqueles que se opuseram a mim e eu os vi entrar no inferno. Ele me chocou demais. E o Senhor os mostra para mim. E ele disse, veja a angústia na qual todos eles ficaram. Então, por favor, que a sua sabedoria não fale nesta hora. O Messias está vindo. Lute pela sua alma. Muitos vão cair agora. Mas, por favor, você pode decidir e entrar. É pessoal. Acaso o Senhor não falou com esta geração? Acaso o Senhor não alertou esta geração presente? Obrigado.